Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a esta emissão especial do Politicamente Falando. Como sabem, seguindo a nossa política de transparência e de apresentação clara das propostas que são apresentadas aos jovens do nosso distrito, decidimos fazer esta edição especial do Politicamente Falando para falar e conhecer melhor os candidatos à presidência da Comissão Política Distrital do PSD de Castelo Branco. Então, connosco hoje temos o Dr. Manuel Freixo. Olá, boa tarde. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O privilégio é meu de estar a falar aqui convosco, com a nossa JST, da qual eu tenho muito orgulho. E da qual já fez parte, não é? Fiz parte quando tinha menos 40 e poucos anos. Eu fui presidente da JST da Amadora, isto em 1978, já pode ver os anos que lá vão 40 anos. É verdade, são muitos anos e J uma vez J para sempre. Significa que já estou a ficar velho. Não significa nada. Ora bem, então, o companheiro Manuel Freixo nasceu em Alcaria, no Concelho do Fundão, é licenciado em Direito, até agora tem sido presidente da Comissão Política do PSD Distrital de Castelo Branco desde julho de 2014, é antigo presidente da Câmara Municipal do Fundão e deputado da Assembleia da República, sendo que o seu primeiro mandato foi, como estávamos a comentar há bocado, já em 1995. Sim. Muito bem. Então, quer-nos deixar umas breves palavras sobre quais é que são as linhas basilares da sua candidatura? Olha, as linhas basilares da minha candidatura prendem-se com três grandes desafios. O primeiro desafio, olhar para o partido internamente, para a sua reorganização, para o seu reforço e, sobretudo, para a sua preparação para o futuro. Como sabem, eu sou candidato à Comissão Política Distrital do PSD e será o meu último mandato, caso mereça a confiança dos nossos militantes. E como é o último mandato e como é próprio do meu caráter e da minha maneira de ser, eu gosto de preparar as coisas, gosto de preparar a sucessão. Eu nunca não sou daqueles que, quando exerce um cargo, deixo o futuro ao Deus dará. Acho que é obrigação nossa, quando estamos à frente das organizações, preparar a sucessão dessas organizações para que elas fiquem em boas mãos, para que fiquem nas mãos daqueles que se interessam, daqueles que trabalham, daqueles que privilegiam o partido, daqueles que privilegiam o serviço às suas populações, privilegiam o serviço às suas terras e privilegiam o serviço ao partido em vez de se servirem do partido para si próprio. Essa é uma situação que para mim é extremamente fundamental. As pessoas conhecem-me, eu há mais de 40 anos que estou no Partido Social Democrático. Comecei na JST também, quando andava na Faculdade de Direito de Lisboa, desempenhei muitos cargos na juventude e para mim foram os anos dourados da minha vida e toda a vida servi o partido, sem nunca tentar, deixando sempre espaço para que todos cumprissem as suas tarefas. Eu acho que o nosso partido em Castelo Branco não é fácil, sobretudo porque o nosso distrito é um distrito muito heterogéneo e em que temos tido o problema do despovoamento, o problema de que os nossos jovens continuam a sair do nosso distrito e que cada vez é mais difícil cativar pessoas para trabalhar no partido. Isso não se verifica apenas nos territórios do interior, também se verifica nos territórios do litoral. Nós sabemos que as nossas sedes, de um modo geral, às vezes estão fechadas, lugar aumentado, e o trabalho partidário muitas vezes é esquecido. No entanto, nós fizemos um trabalho estruturante no nosso partido. Quando eu cheguei em 2014, tínhamos apenas 5 conselheiros ativos. Hoje em dia, ao dobro, das 11, 10 estão ativos. E estão a fazer um trabalho meritório no sentido de cativar militantes. Subimos o número de militantes, passámos de cerca de 1.200 para 1.600 militantes ativos, mais de 1.600 militantes ativos, mas sobretudo nesta competição de militantes, que é um raio de esperança e que é um sinal de grande esperança, é que o número de militantes da JST duplicou. E isso para nós é talvez um dos fatores mais importantes. E eu tenho muito orgulho, e digo isso com muita satisfação, tenho muito orgulho na minha na nossa JST de Castelo Branco. E é esse trabalho, esse papel que vamos continuar a trabalhar. Depois poderei falar dos desafios seguintes, mas quero que continue, Márcia. Não, vamos tema a tema. Caso contrário, eu aproprio-me da conversa toda e a Márcia não faz as suas perguntas. Calma. Sobre a evolução do número de militantes, que é um tema que está na ordem do dia desde que foram apresentadas as duas candidaturas à Comissão Política Distrital, já nos deu o seu esclarecimento, portanto não vou abordar esse tema. Queria avançar aqui uma pergunta que estava no Facebook, do Sr. Vasco Luciano. Eu estive a verificar, o senhor é do Fundão, em que diz
Que futuro para a nossa distrital? O projeto de continuidade que tem implica o estudo de um candidato forte que permita, por fim, dar tantos anos de governação socialista na Câmara. Sei que ainda é cedo, mas temos que começar a pensar nisto. Sou sincera, que não consegui perceber de que Câmara é que ele estaria a falar. Creio que será Castelo Branco, suponho, ou Covilhã, eventualmente. Mas talvez mais Castelo Branco, porque Castelo Branco tem tido uma predominância socialista ao longo de muitos e muitos anos. Desde o tempo em que o anterior presidente entrou na Câmara de Castelo Branco, que há pelo menos 20 anos, talvez, que não tem a marca da social-democracia. Nós sabemos quão importante é a marca da social-democracia na gestão das comunidades e na gestão das câmaras. Porque eu falo por mim, no Fundão. Eu, quando ganhei a Câmara Municipal do Fundão em 2001, 2002, era o município mais atrasado da região centro, dos 78 municípios da região centro, era o que captava menos investimento, o que tinha os indicadores de maior atraso nos equipamentos, em diversas áreas, e hoje em dia é um município de referência, é um município de vanguarda e é um município que muitas vezes é citado como sendo um município onde foram implementadas práticas corretas e práticas que hoje são uma referência e que, inclusivamente, outros municípios copiam. Desde ao nível da captação de investimento para a criação de emprego, até à questão do serviço, até à questão da inclusão e do cuidado com as populações mais desprotegidas. Hoje em dia, a rede de cuidados sociais, nomeadamente a rede de lares, no Fundão, praticamente existe em todas as freguesias um lar, que foi um programa forte e grandioso que nós lançámos. E o meu sucessor, o Dr. Paulo Fernandes, tem-se manifestado um presidente de uma grande visão, uma grande inteligência, inclusivamente prosseguindo a obra, prosseguindo o trabalho que foi iniciado nos meus mandatos e fazendo hoje aquilo que é apostando na economia local, apostando no recurso endógeno, apostando nas empresas que trazem valor acrescentado, apostando na captação de jovens e na fixação de jovens naquele território. Eu creio que hoje em dia podemos estar satisfeitos com aquilo que se verifica no Fundão. Não estamos satisfeitos, nomeadamente com o que assistimos em Castelo Branco. E aquilo que se tem passado em Castelo Branco é que é um município que está em perda permanente, está numa rampa deslizante permanente de perda de população, perda de oportunidades, perda sobretudo de condições para a fixação de pessoas. E para mim é estranho, sabe? É estranho porque é um dos municípios mais ricos do país, é um dos municípios que tem mais dinheiro no banco no nosso país e às vezes faz-me lembrar aquela máxima quase de Salazar, que o que era importante era ter dinheiro amontoado no Banco de Portugal. O dinheiro é importante, é para satisfazer a necessidade das pessoas, é para fazer o investimento necessário a que as pessoas aumentem a sua qualidade de vida, tenham melhores condições de vida e assim possam ser mais felizes, porque aquilo que a política prossegue em última análise é a felicidade da comunidade, é a felicidade de cada um em cada um dos locais onde está. E de facto em Castelo Branco era possível fazer muito mais, mas eu creio que o presidente da atual Conselheira, o Dr. Carlos Almeida, e também vereador da Câmara Municipal de Castelo Branco, tem um programa muito bem definido, tem propostas muito claras e está a lutar por essas propostas e por esse caminho. E por outro lado tem havido um conjunto de fatores exógenos, todos nós vamos conhecendo pelas páginas dos jornais, que efetivamente envergonham o exercício de uma função de um cargo democrático e de um cargo autárquico. Eu espero que tudo isto conflua no sentido de, quando chegar o momento de escolhermos a candidatura correta, apesar de ser favorável a que devamos manter sempre aqueles que estão em melhores condições para se candidatarem ao cargo, não devemos ter uma visão estreita, nem uma visão fechada, mas ao mesmo tempo devemos ter uma visão estável, para que as pessoas se vão habituando a conhecer as candidaturas, se vão identificando com essas pessoas que se apresentam, que apresentam a sua candidatura à liderança dos destinos de uma qualquer terra e através disso se identifiquem com ela e possam votar nela. Muito bem. Então, vamos então voltar aqui a esta que mas eu queria, Márcia, desculpa lá interrompê-la, mas eu queria, independentemente das questões autárquicas, que serão em 2021 e já não serei eu que irei tratar, enquanto Presidente da Distrital, apesar das eleições, da preparação das eleições autárquicas já terem começado, e devam começar agora, mas nós temos um desafio antes desse, que é bem mais importante. E este desafio tem a ver com as eleições legislativas
que vamos ter no próximo ano. Também vamos ter umas europeias, mas as mais importantes são as eleições legislativas. Porquê? Porque é absolutamente vital alterar o rumo que o nosso país tem seguido. O nosso país hoje beneficia de uma conjuntura e de uma circunstância única na sua história. Em primeiro lugar, tem uma conjuntura favorável ao nível monetário, ao nível financeiro, ao nível das exportações, ao nível do desenvolvimento e da expansão económica, como não existia na Europa há muitos e muitos anos. Por outro lado, beneficiou de um trabalho que foi um trabalho extremamente duro, que as nossas populações sentiram, que os portugueses sentiram no seu todo, que pagaram caro. O resgate foi feito no nosso país. Passámos 4 ou 5 anos de carestia e de dificuldades que custaram muito a muitos portugueses e às empresas, muitas empresas desapareceram, e este trabalho foi feito e hoje estamos a beneficiar das reformas que foram feitas nessa altura. Este governo, que beneficiou disto tudo, não está a aplicar essa conjuntura para melhorar o futuro. Está pura e simplesmente a gerir o presente para que se mantenha e se perpetue no poder, sem curar de saber e sem fazer reformas para o futuro. Não fez uma única reforma e ao mesmo tempo iludindo os portugueses com aquilo que é imediato, com aquilo que é rápido. Quando pensa que vai fazer, faz grandes parangonas como vai fazer, mas a maior parte das vezes é tudo da boca para fora. Diz que distribui rendimento, mas quando promete aos professores que lhes vai atualizar as carreiras, que lhes vai pagar, depois começa a fazer as contas e diz: "Ei, que ideal rei, que afinal não podemos pagar." Quando foi a questão dos combustíveis, que aumentou os combustíveis e dizia: "Mas este é um imposto neutral. Se a gasolina ou o gás óleo subirem, o imposto desce, que é para... Mas se porventura descer." E não se verificou. Não cumprem rigorosamente nada. E por cima tem um rumo que é um rumo completamente contrário aos interesses de Portugal. E é esse rumo que é preciso alterar. Nós temos que saber fazer passar a mensagem para que o PSD possa ir às eleições e possa vencer as próximas eleições. E que o próximo Primeiro-Ministro seja o Dr. Rui Rio, que é o nosso líder, é o Presidente do nosso partido, e é ele que nós temos que ajudar para que venha a ser o futuro Primeiro-Ministro. Mas há uma coisa que eu rejeito desde já. Eu acho que é um erro, mas é um erro estratégico total e absoluto, pensar sequer que vamos viabilizar o orçamento do Partido Socialista do próximo ano. Se porventura essa matéria se puser, ou seja, se a geringonça, que foi sempre a muleta deles, falhar, então é preferível termos eleições antecipadas do que estar a viabilizar um orçamento do Partido Socialista por duas razões muito simples. Viabilizar um orçamento do Partido Socialista é nós abdicarmos da nossa condição de alternativa, porque consideramos que o rumo que tem sido feito até aí deve continuar, nem que seja mais um ano. Isso é definitivamente um suicídio político e nós jamais poderemos dar um sinal de apoiar essa solução, essa situação. Mas creio que já estou a falar demais. Já estão a começar a chegar mais perguntas. Muito bem. Já estão a chegar mais perguntas em direto no nosso Facebook. Isso é bom sinal, é sinal que estão a ver. Aqui estamos nós, muito bem, umas cores fantásticas. Ora bem, do companheiro Mário Pereira, aqui vem Dr. Manuel Freixo, muito obrigado pela sua intervenção. Pessoalmente é com muito gosto que ouço reconhecer a importância e qualidade de trabalho da JSD no nosso distrito. Ambos concordamos que o JSD é de facto o grande motor da social-democracia na beira interior, com a irreverência e a audácia que nos caracteriza. Falando de candidatos fortes e de acabar com governações socialistas, permita-me então a ousadia de afirmar que tal só é possível com candidatos Jotas. Estou completamente convicto que é através da JSD que poderemos recuperar as conselheiras perdidas, mas acima de tudo recuperar o país em 2019. Portanto, coloco-lhe a questão: para quando um leque de candidatos da JSD a presidentes de Câmara, juntas de freguesia e mesmo a deputados à Assembleia da República? Olha, Mário, eu concordo inteiramente com a sua asserção. Não com essa extensão tão profunda, porque efetivamente nós temos de saber dosear a juventude, a audácia, também com a experiência e com a sabedoria. Mas eu devo dizer que foi isso que eu fiz quando fui Presidente de Câmara. Eu tive os chefes de gabinete mais jovens do país a colaborar comigo, tive os vereadores mais jovens do país a colaborar comigo, incluindo o atual Presidente da Câmara, que era o Dr. Paulo Fernandes, que convidei quando ele tinha 29 anos. O Dr. Miguel Gavinhos foi meu vereador ainda com uma idade mais jovem. O Jorge Garcês ainda foi meu vereador ainda mais jovem. O Pedro Cruz, que era o Presidente da JSD, foi meu vereador. Eu fui a única Câmara que em todos os meus mandatos tive o Presidente da JSD como vereador, ou alguém da JSD como vereador.
E, portanto, estou à vontade para falar sobre isso. Se ele tem ou não perfil para ser o cabeça de lista, isso às vezes não é bem assim, porque sabe que as pessoas podem ter as qualidades para serem bons candidatos e para desenvolver um bom trabalho, mas é preciso que as pessoas os conheçam e que as pessoas se identificam com eles e já saibam uma parte do seu percurso de maturidade e de profissionalismo. Às vezes ter uma figura mais experiente, mais sabedora e mais conhecida, juntando os novos, então esse é o cenário ideal. E quero lhe dizer uma coisa, Mário Pereira, aquilo que eu fiz nos meus mandatos, tive os presidentes de junta mais novos, tive um presidente de junta da Orca que foi eleito com 20 anos, presidente da junta de freguesia com 20 anos, e tive vários com menos de 25 anos e menos de 30 anos. É só uma questão de ver. Mas precisamente por isso eu quero fazer a renovação geracional. Uma das minhas principais responsabilidades, enquanto presidente da Distrital, vai ser criar talvez a equipa mais jovem que alguma vez houve numa Distrital. E posso lhe dizer que nos nossos vogais e nos nossos órgãos para a Distrital, grande parte dos cargos serão ocupados por pessoas que até há pouco tempo militavam na JST e que entretanto fizeram 30 anos, e há alguns que ainda militam na JST. Temos pelo menos um membro da JST, ou que esteve há pouco tempo na JST, por cada um dos conselhos. E eu tenho muito orgulho nisso, tenho muito orgulho de ter renovado toda a minha equipa, ou seja, consegui aliar 5 ou 6 pessoas, são as mais velhas, as mais experientes, com cerca de 15 ou 16 de bastante juventude, precisamente porque eu já estou a pensar no futuro. E o futuro vai ser exatamente preparar esses jovens para o combate político, prepará-los para que possam conquistar as nossas juntas de freguesia, bem como as nossas câmaras e as nossas assembleias municipais e assembleias de freguesia. É esse trabalho que eu me preparo para fazer e que eu quero levar a cabo. Ora bem, e aproveitando este embalo da questão do Mário Pereira, eu queria aproveitar então para focar novamente esta questão da renovação geracional, que é um dos modos da recandidatura que agora apresenta. Diz que não se vai limitar a incluir os jovens, mas também a dar voz às suas ideias. E uma das questões que trazemos é, essa renovação geracional vai ter um real impacto na hora da apresentação dos candidatos a nível das eleições legislativas e europeias? Vamos ver isso claramente? Bem, é uma pergunta que faz todo o sentido. Eu acredito que as listas, quer para o Parlamento, quer para o Parlamento Europeu, devem contemplar também jovens. No Parlamento Europeu, porventura, será um pouco mais complicado, porque Portugal tem direito a 22 mandatos, e normalmente o PST elegerá 9, 10, 11, será bom que assim seja. E, portanto, é muito mais difícil, num leque tão estreito de mandatos, conseguir meter jovens. Mas, porventura, se isso acontecer, será ótimo. Mas isso é uma responsabilidade da direção nacional do nosso partido. Quanto às eleições legislativas no distrito, eu acredito que os primeiros mandatos, como sabem, muitas vezes nem sequer dependem da própria distrital. É uma prerrogativa do presidente da direção nacional do partido escolher os cabeças de lista em cada um dos distritos e, portanto, não é fácil, e digo sem qualquer rebuço, colocar jovens em lugares diretamente elegíveis. Até porque, tendo o distrito de Castelo Branco direito a 4 mandatos e sendo eles normalmente partilhados entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, teríamos 2, que é o que temos agora, 2 mandatos por cada um dos grandes partidos. E portanto, não é fácil, mas é possível colocar pelo menos um jovem nos primeiros 6 lugares, porque às vezes há circunstâncias, por exemplo, se nós formos governo, podem-se abrir diversas vagas, ou mesmo a própria natureza das coisas, nunca sabemos. E também dar-lhes a experiência, às vezes não é preciso ganhar logo, é preciso estar no combate para ganhar. E ganhar e ter essa experiência, e isso é fundamental. E nesse aspecto nós estaremos atentos para colocar jovens em lugares de relevo. Muito bem, e agora vamos voltar-nos aqui para questões ainda mais internas. Dr. Manuel Freixo, numa altura em que o PSD Distrital de Castelo Branco está novamente a mudar de casa, a mudar de sede, e nos estamos a preparar para esta mudança, gostaríamos de saber se a JST Distrital terá um espaço de trabalho próprio.
nesse lugar. Bem, eles existem, eu não sei se já conhece o Novo Espaço. Não? O Novo Espaço é muito bonito porque o edifício onde o PST sempre esteve instalado e que sempre foi identificado pelo PST, eu desde que me lembro sabem, eu nasci no distrito de Castelo Branco, no Conselho do Fundão, e sempre que ia a Castelo Branco lembro-me daquele edifício como sendo a sede do PST. Desde o 25 de Abril. Desde o 25 de Abril que o PST esteve ali instalado, entretanto o edifício degradou-se muito, ele acabou por ser comprado e foi agora todo reabilitado. E o espaço que está reservado para o PST, onde a JST estará também instalada, é de facto um espaço magnífico, um espaço muito bonito. E tem alguns espaços autónomos. Mas é partilhado por 3 entidades. É partilhada pela Distrital do PST, é partilhado pela Conselhia de Castelo Branco do PST e é partilhado pela JST Distrital. Acho que todos em conjunto havemos de arranjar maneira de todos se sentirem confortáveis. Mas eu não quero meter estopa em áreas que são de organização e às vezes pequeninas coisas podem criar mal-estar e desconforto. E eu não quero que haja desconforto nenhum, quero que as coisas sejam feitas em harmonia e em diálogo. Muito bem. Ora bem, gostaria de falar ainda das causas do meu distrito. Sim, muito bem. Sabe que uma das coisas que toda a minha vida política, trabalhei muito para isso, foi lutar contra as desigualdades, contra as assimetrias que separam o interior do litoral. Sei que é uma matéria que não é nada fácil, porque o problema da interioridade é um problema ancestral, um problema antigo, já vem desde a fundação da nossa nacionalidade. É um problema estrutural, ou seja, não se resolve com medidas ou com o faz de conta, como aconteceu com a unidade de missão, que o Partido Socialista lançou o Paladino e iria resolver todos os problemas, não resolveu nada, também não é com estas medidas que ainda agora assistimos recentemente, diminuir 30% as portagens, por exemplo, dos transportes motoristas pesados. O que é que vai ser dos ligeiros? Exatamente, as pessoas, aliás, a JST fez um excelente, como tem feito em várias circunstâncias, perguntando então, mas os ligeiros não são veículos e os ligeiros não são pessoas, não merecem um tratamento também adequado. Ainda por cima, vocês sabem que as mercadorias, de onde é que são oriundas as mercadorias e qual é o principal destino das mercadorias? Não é o interior, é sobretudo o litoral. E portanto logo aí se vê, mas eu sou favorável, tudo o que seja diminuir a carga claro. e os custos de contexto é bom. Como a questão das vagas do ensino superior, dizer que vão dar mais 1.500 vagas, Lisboa vai dar 1.500 vagas aos politécnicos, às universidades do interior. Por uma razão muito simples, o inverno demográfico que nós vivemos e que a diminuição da natalidade que se tem verificado nas últimas décadas tem vindo a diminuir cada vez mais o número de jovens. 20 anos depois de diminuir a natalidade, hoje em dia há metade dos jovens que nasciam há 20 anos. Há 20 anos a nossa taxa de natalidade era o dobro do que é agora atualmente. Era cerca de 150 mil crianças, neste momento temos 87 mil, 88 mil crianças por ano. E portanto, sabemos que em Lisboa este ano há menos 1.500 jovens, fruto deste então passamos para o interior. Lançam esta coisa que vagas para o interior. Felizmente as nossas instituições do interior, que são sólidas e são inteligentes e são fortes, têm sobrevivido. A UBI foi buscar alunos que fora do país. Hoje tem mais de 1.000 alunos, 1.100 alunos que não são portugueses. Dos 7 mil alunos estudantes, mais de 1.000 são dos PALOC, que são de outras nacionalidades, são do Brasil, etc. O nosso Politécnico de Castelo Branco tem mais de 400 jovens que não têm nacionalidade portuguesa e, portanto, isso mostra a vitalidade das nossas instituições. Mas, sobretudo, o que eu queria dizer era o seguinte: lutámos durante muitos anos para combater, sobretudo, a falta de oportunidades, a falta de criação de emprego, aquilo que era a hemorragia constante dos nossos jovens, dos nossos cérebros, das pessoas que podiam ajudar a mudar a nossa realidade. É evidente que os nossos autarcas, e temos autarcas social-democratas, são excelentes autarcas, fizeram muito para contrariar isso. Eu próprio lancei vários programas, falo agora que estamos aqui até do programa da cereja, e como isto trouxe riqueza e trouxe empregabilidade para o meu concelho, entre muitas outras medidas, como aqui a Sertã lançou outros projetos, o Leiro e Vila de Rei, só para dar o exemplo de algum, bem como a Covilhã, quando teve a matriz social-democrata, muito fez para que cativasse jovens. Mas nós sozinhos não conseguimos resolver esse problema. E a propósito disso é que temos aqui mais uma pergunta. Então, vamos a isso. Podemos avançar aqui com mais uma pergunta que acabámos de receber.
das Jornadas do Pinhal. As Jornadas do Pinhal perguntam: a Dr. Manuel Freixo, sabemos que temos 4 dos 10 concelhos mais envelhecidos do país. É verdade. Quais as medidas concretas para resolver um dos maiores problemas do interior, que é a diminuição, exatamente, diminuição da população e o envelhecimento da população existente? Era exatamente isso que estávamos a falar. Exatamente. Como sabe, nós pela primeira vez, esta distrital, pela primeira vez lançámos iniciativas legislativas no Parlamento. Nunca uma distrital tinha conseguido apresentar iniciativas legislativas no Parlamento. Nós apresentámos 2 iniciativas legislativas, apresentámos várias, em vários domínios, mas 2 na área das leis de fundo para o país. O Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade e também o Estatuto Fiscal para o interior. Felizmente, durante muitos anos andámos a pregar no deserto, a tentar chamar a atenção, a pôr na agenda estes temas que são tão importantes, no sentido de criar vantagem para que as empresas pudessem vir para o interior, para que as pessoas que fazem falta ao interior tivessem benefícios e se ali sentissem bem e ali pudessem desenvolver a sua atividade, ajudando a combater as assimetrias e a harmonizar cada vez mais o país entre o litoral e o interior. Acho que hoje e nessas jornadas, não são as jornadas do Pinhal, foram as nossas jornadas parlamentares, mas nas jornadas do Pinhal também abordámos isso ao nível da descentralização. Só que esta semana tivemos as nossas jornadas parlamentares e, como sabe, foi lançado também um movimento para o interior. Esse movimento para o interior, conjugado com as medidas que nós apresentámos, creio que pela primeira vez na nossa história dos últimos anos, até porque conseguimos cativar a atenção do Sr. Presidente da República para este tema, a atenção do Sr. Presidente da Assembleia da República, e o próprio Primeiro-Ministro foi a reboque e foi obrigado a reconhecer isto. Hoje em dia temos um conjunto de medidas, não são muitas, mas são de tal maneira profundas e de tal maneira estruturantes que, efetivamente, se forem aplicadas, irão mudar radicalmente a natureza do nosso país. Ouça, se o nosso IRC, em vez de ser 21%, passar para 10 ou 11, ou passar para 0, como diz a primeira, isso vai ter impacto. Se o nosso IMI, por exemplo, for para os jovens, para a aquisição de casas, ou para a aquisição para investimentos, ou que sejam feitos, etc., em imobiliário, ficarem isentos durante X anos, ou houver outras medidas de incentivo, pode ter certeza que as coisas mudarão de figura. Se o IRS baixar para metade, não é o 5% que as câmaras podem dar, é baixar para metade. Você, por exemplo, tem uma taxa de IRS de 30%. Se porventura tiver uma profissão que seja estratégica, ou tiver uma profissão que seja efeitos multiplicadores relativamente ao desenvolvimento que está em causa ou dos investimentos que estão a ser feitos, e diminuir o IRS para metade, ou seja, em vez de pagar 30%, pagar 15%, caramba, tem significado e seguramente vai mudar. Se porventura os serviços públicos novos, em vez de se instalarem em Lisboa ou no Porto, tiverem que vir obrigatoriamente para o interior, que isto também induz emprego. Se porventura os investimentos, sobretudo os grandes investimentos, em vez de se fixarem no litoral, se quiserem beneficiar dos incentivos fiscais, dos créditos fiscais, da formação, das várias formas de incentivos que existem e que o Estado, que são imensas, ao nível da receita do Estado há imensa coisa que pode ser feita, e obrigatoriamente quem quiser beneficiar disso tem que pôr num território do interior, garanto-lhe tudo isto conjugado. E se depois houver um programa operacional, são 24 medidas mais uma é esta, um programa operacional, sobretudo orientada para os territórios de baixa densidade. Este programa operacional vai gerir os investimentos do interior e, sobretudo, vai captar dinheiro, vai dedicar dinheiro de fundos comunitários e de fundos nacionais exclusivamente para estes territórios e exclusivamente para o investimento nestes territórios. Se conseguirmos fazer isto, e eu acredito que pela primeira vez na nossa história recente temos as condições para fazer isso, porque temos a atenção dos principais líderes e dos principais responsáveis do nosso país. Se isso acontecer, como eu acredito que pode acontecer, e acontecer o mais rápido possível, foi isso que eu defendi na nossa jornada parlamentar, então acredito que finalmente uma das grandes causas que eu pugnei toda a vida pode ver a luz do dia e podemos passar a viver melhor, e sobretudo quem vai começar a beneficiar com isto tudo não é nem a Sertã, nem o Fundão, nem Trás-os-Montes, nem nada, é o país não sei o quê. Muito bem, temos mais questões. Ora bem, o Mário Pereira vem aqui também falar e agradecer por referir a questão das assimetrias regionais, que é também uma das grandes bandeiras da JTC Distrital de Castelo Branco.
fala aqui no comentário dele, aliás, pergunta qual deve ser a estratégia de cativação e fixação dos jovens mais qualificados para o interior. Já falei. Exatamente. Qual deve ser o papel do ensino superior nesta estratégia? É fundamental. O papel do ensino superior é fundamental. Aliás, uma das principais pedras estratégicas onde nós temos que apostar é sobretudo no ensino superior. Sabe que o ensino superior foi talvez a única reforma levada a cabo no final dos anos 70 e início dos anos 80 que teve impacto real no nosso país em termos de descentralização. Foi sobretudo a criação de universidades fora dos grandes polos, das grandes áreas metropolitanas. Nessa altura só tínhamos universidades em 3 pontos do país: Lisboa, Porto e Coimbra. E quando começámos a criar a Universidade de Évora, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Braga, a UBI, você imagina a Covilhã, imagina a nossa região sem a UBI. Eu neste momento é inimaginável. Não, é impossível imaginar. Exatamente, isso agora, seria um deserto, seria uma calamidade. Ou Évora, ou os politécnicos, os institutos politécnicos em Viseu, na Guarda, em Porto Alegre, em Castelo Branco e por aí fora, em Leiria, eu sei lá. O ensino superior é talvez a reforma que talvez distribuiu o recurso pelo país. E às vezes nós até recebendo menos dinheiro que os outros, mas conseguimos andar com as nossas pernas e conseguimos fazer coisas maravilhosas. Ao nível da investigação, ao nível do desenvolvimento, ao nível da ligação entre as empresas e o conhecimento. E de facto, a Faculdade de Medicina, formar os médicos, isso era uma coisa que seria impossível. E é preciso apostar muito nisso. E esse programa do Movimento para o Interior tem exatamente uma medida para incentivar e para reforçar a repartição de pessoas e de jovens e de curso, sobretudo de curso, pelo interior. E fazer um grande reforço, uma grande aposta. E sobretudo reorganizar esta rede que está totalmente desorganizada e que não está a beneficiar ninguém. Exatamente, Márcio, isso mesmo. Ora bem, vamos agora mudar um bocadinho aqui de tema. Temos aqui uma pergunta do Helder Antunes, de Vila de Rei. Dr. Manuel Freixo, a zona do Pinhal é maioritariamente social-democrata, assim dizem as eleições. Contudo, fica sempre muito subrepresentada nos lugares às diversas eleições. Para quando uma mudança de paradigma? Mas eleições para as eleições? Às diversas eleições. Eu sei o que é que ele quer dizer. É verdade, ele tem razão, o Helder tem razão. Eu sei o que é que ele quer dizer. Ele quer dizer que, enfim, nós costumamos dizer que os votos estão aqui, não é? Exatamente. Quem garante os votos é a expressão da votação devia estar representada também nas listas da Assembleia da República e tem havido, antigamente, quando tínhamos 3 mandatos, obrigatoriamente era para a zona do Pinhal. Entretanto, as circunstâncias mudaram-se bastante. Em primeiro lugar, porque nunca tivemos, há muitos anos que não tínhamos um cabeça de lista que fosse do distrito. Isso aconteceu recentemente com a minha indigitação, digamos assim, para ser cabeça de lista, o que foi muito me orgulhou a representar o meu distrito na Assembleia da República e fez com que tivéssemos outro deputado do distrito, neste caso oriundo de Castelo Branco. Normalmente um deles era oriundo aqui do Pinhal. Eu recordo-me que em 1995, quando eu fui candidato à Assembleia da República, o número 1 era de fora, era o engenheiro Álvaro Barreto, cabeça de lista, mas o número 2 era do Pinhal. Então se calhar está na altura de... Que era aqui da Sertã, que era o Antunes da Silva. Faleceu no ano passado, infelizmente, que Deus o tenha em eterno descanso. Mas dizia-lhe eu e foi aqui, lembro-me, que um dos comícios que fizemos foi aqui exatamente neste local tão aprazível e que hoje é um ícone até desta terra, do desenvolvimento desta terra, porque muito do turismo e até da feira dos produtos endógenos hoje em dia é aqui que tem lugar, porque eu creio que vai ser no próximo dia 12 de julho essa feira. E para lhe dizer que de facto o Pinhal merece essa representação. Mas infelizmente a perda de população tem levado à perda de mandatos também. Nessa altura tínhamos mais mandatos, não tínhamos 4, tínhamos 5 aqui pelo distrito de Castelo Branco. Mas isso continua esta perda de população nas próximas eleições, não em 2019, mas se calhar em 2023 teremos perdido também mais um deputado, estaremos reduzidos a 3 mandatos. E isso penaliza tudo. Como pode verificar, há consequências, ou seja, sempre que as desigualdades se acentuam, sempre que as assimetrias se acentuam, sempre que as diferenças de tratamento, a falta de coesão se acentua, traz consigo efeitos colaterais, todos no sentido
do mal, todos no sentido da perda, todos no sentido de ficarmos cada vez mais pobres, do empobrecimento. E, portanto, eu creio que temos que começar a inverter essa tendência. Estas medidas que nós estudamos e que neste momento podem ajudar a inverter essa matéria, mas eu creio que devemos ter uma preocupação, independentemente disso, de dar à zona do Pinhal a representação que ele merece. Muito bem, temos aqui um novo comentário, desta vez da Daniela Dias José, que diz: mas a JSD é a maior estrutura do distrito equiparada ao PS da Covilhão de Castelo Branco. Isso não é uma subrepresentação? Bem, essa pergunta faz todo o sentido. Eu acho que não é uma subrepresentação, acho que são patamares diferentes. Acho que a JSD tem um papel autónomo a desempenhar. E este papel autónomo reflete-se na sua própria organização. A sua própria organização é extremamente importante e tem um alvo. Tem uma população-alvo, que são a população dos jovens até aos 30 anos. Aliás, eu peço desculpa por estar a interromper. A Daniela complementou aqui o comentário que tinha feito, também para conseguirmos perceber melhor a questão que estava a levantar. Ela diz: o Dr. Manuel Freixo falou na JSD nos 6 primeiros às legislativas, mas a JSD é a maior estrutura do distrito equiparada ao PS da Covilhão de Castelo Branco. Isso não é uma representação, ok. Já percebemos melhor onde é que ela está a querer chegar. Exatamente, o que ela quer dizer é assim, então, mas se a JSD tem tantos militantes, ou se, imagina, a JSD pode ser 1/3 dos militantes do nosso distrito, vamos supor, logo devia ter, nos primeiros 3 lugares, devia ter basicamente será isso que ela quer dizer. Exatamente. Independentemente disso, eu acho que nós não podemos analisar isso assim, porque, caso contrário, se nós tivéssemos que dar representação em função das populações-alvo a que se dirigem cada uma dessas organizações autónomas, teríamos que dar um aos PSD, teríamos que dar outro aos MSTs, teríamos que dar um aos autarcas e por aí fora. Eu acho que essa não é... Todos nós trabalhamos no mesmo sentido. E todos nós, quando é no nosso trabalho, enquanto fazendo parte dessa organização autónoma, devemos focar sobretudo nas necessidades e nos problemas e nos desafios e nas soluções desse segmento populacional. Mas o PSD abarca todos. Quando passamos para outro patamar, representamos todos. Deixa de haver JSD, deixa de haver MSTs, deixa de haver TSD, somos todos do PSD. E quer recaia esse dever ou essa honra sobre uma pessoa que ainda está na organização da J ou na organização dos MSTs, ou seja qual era a organização, sobretudo o seu foco, sobretudo o seu esforço, sobretudo o seu trabalho, é a representação do PSD no seu povo. Exatamente. Muito bem, temos aqui outra nova questão do Hélder Antunes. Ele hoje está muito ativo, já sabemos como é que ele é. Ele é muito ativo. É muito ativo. Ora bem, o Hélder Antunes pergunta: para a distribuição de mandatos conta apenas a população, mas o Estado não são apenas as pessoas. O território não deveria entrar na equação para a distribuição de mandatos? Devia. Eu por acaso concordo com essa visão, mas o nosso direito constitucional e o direito eleitoral não contempla isso. Mas há muitos países onde o território é discriminado como sendo um ativo eleitoral. Eu recordo, por exemplo, que nos Estados Unidos o senador está sem senadores nos Estados Unidos. Cada estado dos Estados Unidos, tem 50 estados, tem 2 senadores, independentemente de ser o estado da Califórnia, que tem 50 milhões de habitantes, ou ser o estado de Oregon ou o estado do interior dos Estados Unidos, que tem 2 milhões de habitantes. A representação aí é uniforme. Isto, obviamente, dá mais mandatos às zonas mais desertificadas. E é isso que às vezes até dá aquela assimetria. Às vezes, por exemplo, nas últimas eleições teve mais votos a candidata democrata do que o Trump, mas o Trump acabou por ganhar devido a esta assimetria, digamos assim, da atribuição dos mandatos. Há quem defenda que os territórios do interior, e se calhar faria sentido, e isso ajudaria a mudar, seria uma alteração política associada a esta questão dos incentivos e das medidas discriminatórias positivas. Por exemplo, se o distrito de Castelo Branco tivesse direito aos 4 mandatos em função da população, e mais 4 mandatos em função do seu território, tivesse direito a 8 em 230, passava a ter o dobro da representação. E obviamente perdiam o partido de Lisboa, e se agora tivesse uma coisa, etc., haveria uma harmonização. Mas seria assim tão mau para Lisboa e para o Porto perderem um mandato ou 2 para o interior, que também por um lado lhes dá população, lhes dá mão de obra, lhes leva riqueza, lhes leva comida, podemos dizer assim. Será que seria assim tão má essa troca? Se falarmos na nossa perspectiva,
perspectiva, Márcia, não seria. Não. Mas na perspectiva dele seria muito bom. Só quem não os conhece, só quem não anda lá e anda nos corredores do poder lá. É daí, por isso, haver uma tão grande concentração de poderes e dinheiro e de recursos em Lisboa, comparativamente com o resto do território. Ora bem, estamos aqui à espera, vamos ver se há mais alguma questão apenas Já chega, para fechar. creio que chega. Permita-me só dizer o Sim, então uma mensagem então uma de mensagem final, encerramento. exatamente. Ok, Permita-me, em primeiro lugar, agradecer à Márcia esta oportunidade que me deu de me dirigir em direto aos nossos militantes. Creio que, aliás, esta prática não deveria ser apenas exclusiva quando há eleições. Acho que de vez em quando devíamos ser importunados. Mesmo quando O JST está aqui para isso. Se eu merecer a confiança dos meus companheiros, dos militantes, e for reeleito no próximo dia 7, importuno, é isso que eu lhes peço. Muito bem, o politicamente falando está aqui para isso. 3 em 3 meses, em 6 meses, faça-me pôr em contacto direto com os nossos companheiros. Apesar de eu o fazer com frequência, mas acho que tem um sabor diferente. E ao mesmo tempo dizer que eu acredito que nós iniciamos uma missão. Essa missão começou há 4 anos. Essa missão, como em tudo na vida, teve coisas que correram melhor, teve coisas que correram pior. Ninguém é perfeito. E eu não estou aqui a dizer que sou perfeito. Mas há uma coisa que eu garanto a todos os meus companheiros. Eu, Manuel Freixo, que há mais de 40 anos milito no meu partido, e isso não é um posto, nem vale o que vale, independentemente da circunstância, quando estivermos no combate, eu estarei ao lado dos meus companheiros em todos os combates. E quando olharem para o lado, eu estarei ao lado. E jamais me verão a mim, em qualquer circunstância, a fazer o jogo do adversário, a estar em comícios do adversário, a pôr likes nos sites dos adversários, a fazer o jogo dos nossos adversários. Isso eu jamais farei. Isso eu não tolero. E essa é uma matriz de que eu não abdico. E que quem quiser liderar o nosso partido tem que estar de alma e coração, sempre, não é hoje, tem que ser sempre ao longo de toda a sua vida, tem que estar sempre ao lado dos seus companheiros e do seu partido. E essa garantia eu dou. Não sei se outros poderão dizer. Companheiro Manuel Freixo, olha, queríamos terminar a emissão, mas entretanto o Vasco Lopes, da Covilhã, deixou-nos aqui mais uma questão. Não vamos terminar este direto sem responder. Sei que não se incomoda de dar aqui mais uma resposta. Ora bem, Dr. Manuel Freixo, obrigado por perder o seu tempo para apresentar as suas ideias desta forma. Gostava de deixar uma pergunta mais direcionada às tecnologias e ao emprego do futuro. Neste momento, todos estes tópicos são debatidos por pessoas sem qualificação para tal, tais como gestores e advogados. Para quando uma mudança de paradigma de forma a se aproveitar os bons profissionais destas áreas? No distrito de Castelo Branco temos bastantes e muito bons, por que não aproveitá-los? Mas eles estão aproveitados. Eu não acredito que essas pessoas tenham essas capacidades, não estão aproveitadas. Aliás, eu devo dizer, essas pessoas têm um privilégio. É que essas pessoas conseguem desenvolver o seu trabalho, muitas vezes a partir de casa ou a partir das universidades, a partir dos seus locais de estudo, dos seus locais de investigação ou dos seus locais de habitação. Uma das coisas que veio revolucionar muito foi pessoas que lidam com as novas tecnologias poderem fazer muito do seu trabalho a partir de casa. Não precisam de estar na empresa, mas se estiverem nas empresas, depende do trabalho. Mas cada vez mais este trabalho é absolutamente vital. É o trabalho de revolução, é o trabalho de renovação, que às vezes tem impactos enormes na nossa sociedade, porque dizem algumas pessoas que eles destroem emprego. Não destroem emprego, estão a criar o futuro e virão novos empregos. Agora, essas pessoas são vitais, essas pessoas são estratégicas. Simplesmente, devemos saber se temos ou não as ferramentas adequadas para que possam desenvolver o seu trabalho na plenitude. E muitas vezes isso não acontece, muitas vezes nós não temos as verbas para a investigação que existem no litoral ou nos laboratórios do litoral no interior. Nós muitas vezes não temos as empresas avançadas ou muitas vezes nem sequer temos as infraestruturas básicas necessárias a isso. Para que essas situações ocorram, às vezes é preciso ter autoestradas de informação. Felizmente que hoje em dia o anel que está a ser feito pela antiga PT em torno do ativo da Serra da Estrela e dos concelhos da Serra da Estrela estão a aumentar as capacidades de comunicação e as capacidades de transmissão e as capacidades de poder trabalhar as grandes autoestradas de informação também na nossa região, ligando-as ao litoral e ligando-as ao resto da Europa. Mas eu acho que eu não sou especialista nessa área, mas eu reconheço que este é um trabalho fundamental e que também aí muitas vezes há uma discriminação do interior e que é fundamental dotar as nossas instituições, universidades, políticas,
técnico, empresas e até, digamos, a questão base em geral, para que eles possam desenvolver o seu trabalho. Porque inteligência, nós temos muita no nosso interior. Isso é verdade, isso ninguém pode negar. Ora bem, estamos então a pontos de fechar esta emissão especial do Politicamente Falando, mas antes de fechar quero lhe deixar mais um convite para escrever mais um artigo de opinião sobre o tema que entender para o blog aqui entre nós da JSD Distrital de Castelo Branco. Para quando é que querem o artigo? Vamos decidir a data já a seguir quando fecharmos a emissão. Muito bem. Sim? Pronto. Contem comigo. Obrigada. Obrigado. E obrigada a vós também que estiveram desse lado a acompanhar-nos em direto nesta tarde maravilhosa em que estivemos aqui em direto, já agora, do Concelho da Sertã, da Vila da Sertã, em que se festeja hoje o feriado municipal e que já agora, e pedimos desculpa pelo delay no início da nossa emissão em direto, é que estivemos nas celebrações também deste dia do município e já sabem como é que são estas coisas. É sempre a improvisar é que se está bem. Assim somos nós, os jovens irreverentes, audazes. Muito obrigada por ter aceito este desafio da JSD Distrital de Castelo Branco e as melhores felicidades. Obrigado, Márcia Bem-Aja, pela sua atenção. Obrigado a todos os companheiros.